Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional, 789, volume do Histórico do Racional Superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. 789, volume do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão, o princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, e vão se transformar agora na classe de bicho irracional, pela energia que é o mal puro, energia magnética. Serão quadrúpedes e bípedes, que também são ferozes, porque são ferozes, e por serem filhos do eixo da Terra, vão ser Exus, vão espetar esses materialistas com garfão na mão, porque não sabem que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Não sabem o que são, não sabem de onde vieram e nem para onde vão. Não sabem o que são, não sabem para onde iriam, se não conhecessem a cultura racional. Iriam para onde? Para as classes inferiores. E é muito triste a pessoa viver sem se conhecer, sem saber a que está sujeito, porque nada se cria, nada se perde, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a vida é de transformações. E ninguém sabia o porquê, ninguém sabia o porquê da vida. A fase do pensamento terminou em 1935 e o pensamento está falido, porque todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. O pensamento só serviu para lapidar os pensadores, porque o pensamento é inimigo dos pensadores. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. E muitos desastres de trem, muitos desastres de ônibus, porque terminou a fase do pensamento. E os pensadores perderam o direito de viver. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. Estamos na era do fogo. Salve-se quem puder e se puder, porque estamos na era do fogo. Quem tem mais fogo é que vence guerra. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para, depois de bem preparados, voltar ao seu verdadeiro estado natural. Vem a natureza morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para desenvolver o raciocínio pela cultura racional. Depois do raciocínio desenvolvido, volta ao seu verdadeiro estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Com a natureza, ninguém pode. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão mortos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, porque lá
são corpos de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Vem a natureza preparando a humanidade para que a humanidade desenvolva o raciocínio na cultura racional. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido, volta ao seu estado natural, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza no mundo do verdadeiro Deus. Por que são racionais? Por estar com o habitante do mundo racional, materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. Por isso, trata de animal racional. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para que a cultura racional desenvolva o seu estado de deformação racional, para que a cultura racional desenvolva o seu raciocínio, para voltar a ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E todos são filhos de Deus. Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. Estamos passando pela fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Mas, para voltar para ele, tem que desenvolver o raciocínio com a cultura racional. Depois que estiverem prontos, com o raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza no primeiro mundo, o mundo racional. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações, e o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria tanto desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Ele foi feito para dar uma chuva de pau nos pensadores. E Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. Se o pensamento fosse feito para acertar, a vida seria um mar de rosas. Não existiria tanto desacerto na vida dos pensadores. E cada povo criou a sua religião. Um povo inventou Buda, outro povo inventou Maomé, outro povo inventou Alá, outro povo inventou Jeová. E cada povo criou o seu Deus. E tudo que o pensamento fez e a imaginação estão a caminho da falência. Tudo falindo naturalmente, tudo indo à falência, tudo que o pensamento e a imaginação fizeram. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para depois que todos estiverem bem preparados com o raciocínio desenvolvido pela cultura racional, volta ao seu verdadeiro estado natural, porque toda a humanidade tem raciocínio, porque é um dom do verdadeiro Deus. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido pela cultura racional, estão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Porque o mundo que habita o verdadeiro Deus só tem pureza.
E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a categoria de bicho irracional. E porque são filhos do eixo da terra, vão ser todos Exus, para espetar os materialistas com o garfão na mão, para deixarem de serem materialistas. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E todos são filhos do eixo da terra, tanto os materialistas como os invisíveis aí do chão. Todos são Exus, porque são filhos do eixo da terra. E não viram o que fizeram com Tiradentes? Foi arrastado, amarrado na cauda de um cavalo. Querem logo matar uns aos outros. Por isso as guerras não cessam, e a matança sempre existiu, desde o tempo da escravidão. E vem a natureza há milhões de milênios, preparando toda a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Hoje, todos que já passaram a se conhecer têm raiva dessas eras. Terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria tanto desacerto na vida dos pensadores. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. E na fase de monstros, devoravam uns aos outros. Na fase de selvagem, devoravam uns aos outros. Na fase dos civilizados, devoravam uns aos outros. Por isso morre gente todos os dias. E o terrorismo está em todo lugar do mundo. E por isso que a matança, essa devoração, continua todos os dias, porque acabou a fase do pensamento em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver. E é por isso que aí está todos esses crimes. Os que estão com o pensamento seco invadem as casas de família com armas pesadas, invadindo bancos com armas pesadas, e o mundo está um horror. Está a vida um horror, porque ninguém tem mais garantia, todos sendo assaltados com arma de fogo. E muitos têm medo de tudo, porque terminou a fase do pensamento e todos os pensadores perderam o direito de viver. E há milhões de milênios que vem a natureza morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para que o seu raciocínio desenvolva a glândula pineal, que é a pessoa, para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia, de vida eterna com seu progresso de pureza. Ninguém sabia o porquê assim era. Ninguém sabia o porquê assim são. Ninguém sabia de onde vieram e para onde vão. Ninguém sabia para onde iriam. Hoje todos estão sabendo, pela cultura racional, passaram a se conhecer que são um habitante do mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje todos estão sabendo que estão recebendo em sonhos o futuro da humanidade, porque o futuro da humanidade é a volta de todos ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E estão recebendo em sonhos o fim do mundo, sonhando que estão voando. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até que chegue o ponto da cultura racional desenvolva o seu raciocínio. Depois do raciocínio desenvolvido, volta ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio,
que é a fase da racionalização dos povos, para que todos conheçam o mundo de sua raça e saiba voltar para ele. Mas para voltar para ele, tem que desenvolver o raciocínio, porque todos são animais racionais e todos têm raciocínio. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido pela cultura racional, estão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, até que a cultura racional desenvolva o seu raciocínio. E depois que o raciocínio estiver desenvolvido, está pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. Esse é que é o verdadeiro Deus. Deus é o verdadeiro dono da paz, do amor, da fraternidade e da concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. Na discórdia causa os atritos. Os atritos causam os conflitos. E por isso as guerras não cessam. O que adianta as guerras? Não adianta nada, porque somente é matar uns aos outros. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vem há milhões de milênios a natureza, preparando toda a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural. E a morte não adianta nada. O que adianta é desenvolver o raciocínio. Todos os animais têm raciocínio, só que não têm raciocínio são os animais irracionais. E o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, voltem ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. O que é a matéria? A matéria é um mar de lama, porque depois de morto vira lama. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Vem a natureza preparando a humanidade para que seja desenvolvido pela cultura racional o raciocínio, para que depois que esteja desenvolvido, volte ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria tanto desacerto na vida dos pensadores. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. A continuação dessas mensagens se encontra no 790, volume do Histórico. A continuação dessas mensagens se encontra no 790, volume do Histórico.